Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea. Todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Alô, meus amigos, de mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que coisa boa. Aqui na sede do buffet Taça de Cristal, a sede nova, que vai servir assim para uma série de coisas. As festas que eles fazem, as formaturas, são lá fora, em vários lugares, nas casas de festas, por aí vai. Mas fazer aqueles pequenos encontros, aniversários, etc., pode ser aqui, o dia inteiro, aluga o dia inteiro, vai da piscina até a hora que você quiser. Isso aqui é uma beleza, uma maravilha, e sobretudo porque é uma família que criou e que dirige isso há mais de 10 anos e funciona. Que coisa bonita, viu? Eu estou tendo um prazer enorme, vocês já sabiam desde ontem, quando nós colocamos o programa do Gilberto Espírito Santo, eu disse a vocês que nós teríamos o prazer e a honra de receber hoje aqui a juíza Fátima Pirauá, que eu já acompanho há alguns anos em várias funções dela. Acaba de praticamente sair da presidência da Almages e assumiu a 28ª Vara Cível da Infância e da Juventude. Assunto principal, adoção. Vocês querem um assunto mais importante, mais gostoso, mais... Olha, não é questão de interessante, não. É uma questão de vida. É uma questão de dar vida à vida que pode ser largada por aí. Adoção é alguma coisa que precisa ser encarada com uma seriedade total e absoluta. Eu não sei se a minha querida amiga Fátima Pirauá concorda comigo, mas que bom receber você aqui. Eu também. É um prazer muito grande, Geraldo, estar aqui. Você sempre recebe com muita elegância, né? Com muita fineza, com muito carinho e com muita competência, né? Eu sei de como o seu programa é ouvido e para nós é importantíssimo poder estar aqui, né? Poder falar sobre um assunto tão importante e poder mostrar à sociedade quantas crianças nós temos precisando de uma família, né? Por isso que eu usei essa frase e perguntei se você concorda, que é exatamente você dar vida à vida. Exatamente. Aquela vida que está largada. Que está largada, né? Nós trabalhamos exatamente com essas crianças e com esses adolescentes que foram largados, né? Que sofreram
algum tipo de abuso, que sofreram maus tratos, que sofreram violência doméstica, violência sexual, ou que sofreram negligência dos seus pais, ou da sua mãe, ou do seu pai, ou dos pais. Crianças que muitas vezes estão na rua não ou pediram estão... para chegar. Exatamente. Então, essas crianças, algumas abandonadas logo ao nascer, outras ainda numa idadezinha, né, de 2, 3 anos, outras já maiores, outras adolescentes. Então, toda família que não pode criar o seu filho, que não tem condição porque não quer ou porque não pode, ou porque está envolvido com álcool, né, com outras drogas, porque abandonou mesmo pelo desamor, outros, né, pelos maltratos, todas essas, elas são a família natural dessas crianças, mas elas não conseguiram cumprir o dever, o papel de pai e de mãe. Eu pergunto a você, Fátima, de todos esses porquês que você colocou aí, o que é que você considera que tem sido a maior incidência de porquê? Eu acho que a droga. É a droga, droga, não é? infelizmente, tem sido uma, vamos dizer assim, uma causa predominante nessa questão da desestruturação familiar. E aí a falta das políticas públicas, né? Muitas vezes essas crianças, porque o pai ou a mãe não tem condição, né, de atender a todos os apelos daquela criança ou daquele adolescente, essa criança está na rua muitas vezes, porque não tem uma creche para ela ir, porque a mãe precisa trabalhar, muitas vezes até se esforça para criar, mas também pode estar envolvida pela falta de estrutura familiar, pode estar envolvida na prostituição, na droga, né? E isso a droga lícita e a ilícita. E aí a gente precisa cuidar dessas crianças. O Estado, né? O Estado, o município precisa cuidar dessa criança. Então, essa criança precisaria de ter escola em tempo integral, precisaria ter esporte, precisaria ter educação. Muitas vezes ela tem o quê? Apenas a rua, né, que não é mais como no nosso tempo. Não né? tenha dúvida. Hoje está muito não perigosa. Tenha dúvida. Então, ela vai ser direcionada para, né, servir muitas vezes de aviãozinho, ela pode ser, né, também maltratada na rua, embora também seja em casa, ela pode ser abusada, né, sexualmente. Então, são inúmeras questões que envolvem essa vulnerabilidade da criança e do adolescente. Veja bem, Fátima, você fala e todo mundo fala e se fala muito bem sobre essa questão da falta de políticas públicas e principalmente voltada para a criança. Elas não existem. O que é que está faltando para que esse Brasil acorde e entenda que políticas públicas, principalmente para a criança, são uma necessidade de um Brasil futuro? E são um dever, né, do gestor público, né? Claro. É um dever, uma obrigação. Claro, perfeito. Então, porque legislação nós temos muitas, né? E, inclusive, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei que vai completar 27 anos. Exato. E que é maravilhosa, e que é moderna, e que é avançada, e que contempla realmente tudo isso. Mas precisa sair do papel. Muito bem. Agora, como é que fica o papel de uma juíza que está à frente de uma vara como essa, de uma importância fundamental, e que diz assim, em determinados momentos, diz, como é que eu vou resolver? Eu não tenho como colocar aqui, ou como colocar ali, ou como... Cadê as políticas públicas? Nós temos que resolver. Temos que resolver. Porque quando a criança está em situação de vulnerabilidade, não tenha dúvida, ela precisa ser acolhida. Nós temos aqui em Maceió, eu estou falando da capital porque Perfeito. Eu sou juíza da capital, Isso. Mas isso é um problema que está no interior Lógico. inteiro. Na capital nós temos 7 abrigos, 7 unidades de acolhimento, são lugares onde as crianças ficam, até que se possa ou reinseri-las na família, porque o problema pode ser passageiro, essa família pode ser reestruturada e pode voltar, né, a acolher, a abrigar o seu filho, né, o seu membro, mas muitas vezes, e infelizmente na maioria das vezes, não é possível essa reinserção, que também a gente busca a reinserção não só na família natural, que é o pai e a mãe, mas na família extensa, um avô, uma avó, um tio, uma tia, um parente que possa ficar com essa criança, ou sob a forma de guarda, ou, se não for avô, né, o avô não pode adotar, porque ele já é avô, ele ficará com a criança sob a forma de guarda, mas uma outra pessoa, um tio, por exemplo, pode adotar. Então, eles só não podem ser adotados pelo avô ou pelos irmãos. Muito bem. Fora isso, eles podem ser adotados. Essas são medidas iniciais, sim, antes de se chegar a um processo real de adoção por estranhos? Sim. O ECA nos diz que a gente deve promover a reinserção familiar.
Isso é uma coisa, Geraldo, que a gente precisa fazer com muita rapidez, tentar isso com muita rapidez, para que, em não conseguindo, essa criança seja destituída do poder familiar que os pais, ou o pai ou a mãe tinham e não deram conta e não cumpriram, né, com esse poder, dever, eles serão destituídos do poder familiar para que aquela criança fique disponível para adoção, fique pronta para ser adotada. E aí vamos procurar o que a gente chama de família substituta. Muito bem. Agora me conta uma coisa, como é a situação de vulnerabilidade que você encontra essa criança num determinado momento, que você encontra, chegou a você, o problema até você? A porta de entrada é o Conselho Tutelar. Muito bem, é o Conselho Tutelar. Agora, como levar essa criança até chegar ao momento em que ou ela é reintegrada à família, ou ela é colocada na mão de um avô, de um tio, etc., ou ela realmente é adotada, para que ela não sofra muitos traumas? Exatamente. O tempo de abrigamento, de acolhimento numa unidade dessa que a gente chama de abrigo, ele deve ser o mais curto possível. Então, porque são pessoas que tratam bem, né? Tem a equipe técnica, multiprofissional, de assistentes sociais, de psicólogo, tem os cuidadores, tem a direção do abrigo, eles cuidam muito bem, mas não é uma família, não é a mesma coisa. Então, essas crianças precisam de uma família. Todos nós precisamos crescer, principalmente os que estão em desenvolvimento, né? Formação da sua personalidade dentro de uma família. Então, quando isso a gente esgota essa possibilidade, e muitas vezes a própria mãe já consente na adoção, já diz que não tem possibilidade de criar e quer mesmo, né, deixar que a criança seja adotada, né, isso flui mais rapidamente. Mas a gente deve fazer, o juiz de uma vara de infância deve fazer tudo para que essa criança seja imediatamente colocada em adoção. Porque quando ela cresce, quando ela alcança uma idade maior, ela não consegue mais ser adotada. Você vive dramas diários com isso? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu acho que é preciso fazer depois uma espécie de lavagem cerebral para dormir. É verdade. E começar o dia no dia seguinte diferente, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso e o sofrimento dessas crianças realmente ele é grande. Tocam o coração da gente, ele é muito grande e elas não querem nada mais além do que afeto. Alguém que cuide delas e que dê a elas o que toda criança tem direito, uma família. Ô, Fátima, quem é que pode adotar? Quem pode adotar? Todas as pessoas, né, que têm idoneidade, né, que estão cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção. Porque estão buscando uma adoção. Buscando uma adoção, exatamente. Eu acho que você lembra que em tempos não tão remotos se falou muito na compra, na venda de crianças, no tráfico de crianças. Então, para que se tenha esse cuidado, para que a adoção seja absolutamente legal, sem nenhum tipo de interferência, né, que seja, vamos dizer assim, perigosa e que seja ilegal, nós temos um Cadastro Nacional de Adoção. Então, todo aquele que quer adotar, pode ser uma pessoa solteira, tem que se cadastrar. Pode ser um casal heterossexual, pode ser um casal homossexual. A pessoa que tem, a exigência que tenha mais de 16 anos que o adotando, né, claro, não se poderia dar em adoção, e que tenha mais de 18 anos, evidentemente. E aí essa pessoa vai para a vara da infância com toda a documentação e claro que a exigência é relativamente, vamos dizer assim, grande, porque ela vai tomar conta de uma família a ser criada. Já vai sair de uma situação de risco, de vulnerabilidade, não vai poder correr o risco de novamente e você tocou num ponto que eu vou deixar para o segundo bloco, mas é uma pergunta fantástica essa, que é os cuidados que uma vara como a sua tem que ter, no sentido de que fulano está adotando uma criança para ser seu filho ou está adotando para ser o seu empregado ou ser o seu escravo? Exatamente. Fica a pergunta no ar, com Fátima Pirauá. Não é brincadeira, não. Vamos lembrar vocês da Light Steel Frame, você liga para o Eurico, o engenheiro Eurico, e ele explica a você exatamente para que serve a estrutura de aço leve para a construção de casas, de UPAs, de creches, de escolas. É um negócio fantástico, com 50% a menos de tempo e 10% a menos de preço, com, no caso de saúde, com verba do Ministério da Saúde e financiamento da Caixa Econômica. Há o Gás Conforto, que ensina você para que serve o gás encanado, ali com aquela loja
no Passeio Estela Maris, a Ecoprime lavando o seu carro com meio litro de água, Deputado Zelage, logo depois do Palato, o buffet Taça de Cristal, onde estamos fazendo o nosso programa de hoje. Olha a figura do nosso querido Jaelson, que em quase todos os nossos programas está conosco. Isso, olha, mais um símbolo de excelência do Taça de Cristal, não é não? Olha o sorriso do homem. É isso aí. A Bodega do Sertão e o Filé do Zezé, onde nós ficamos reprisando, ou remanejando o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara, 2 ícones da gastronomia. Bodega do Sertão e Filé do Zezé. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos. Conversando com a juíza da 28ª Vara Civil da Infância e da Juventude. É a vara que trabalha, por exemplo, com as adoções, que é o assunto que nós estamos tratando hoje. E deixamos no ar uma pergunta para você, Fátima Pirauá, que foi: como saber que aquela pessoa que se candidata, que se cadastra a ser realmente um pai, ou uma mãe, ou um casal, não está ali para amanhã ser um explorador de crianças? Bom, nós temos uma exigência, como eu disse a você, toda a documentação dessa pessoa, ou desse casal, né, atestado de idoneidade, né, todas as certidões cíveis e criminais, a gente pede também atestado de sanidade física e mental. Muito bom. Tudo que você puder imaginar para a gente se cercar de toda essa segurança. Além disso, teremos a entrevista, esse casal será entrevistado por uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais e psicólogos. Esse casal passará, ou essa pessoa, por um curso, né, de formação, uma preparação, e só então, ao final, né, depois de também ter um parecer do Ministério Público, que será esse casal ou essa pessoa habilitado. É um processo rigoroso. É um processo rigoroso. Muito bem. Porque, como você acabou de dizer, Tem a que gente ser. não pode correr o risco. Não. Né? Agora, quando há o processo de adoção, né, quando essas pessoas ficam nesse cadastro aguardando, eles dizem qual o perfil de criança que eles... Eu ia falar disso. Então já me adiantei. Desculpe. Não, fez muito bem, que eu ia falar disso, porque aquele... Não, eu não quero não, eu só quero bebezinho. Não, eu não quero não, eu quero negro. Não, eu não quero negro, eu só quero branco. E por aí vai. Pelo amor de Deus. É complicado. Complicado. Isso eu preciso fazer um esclarecimento oportuno, né? Porque as pessoas normalmente dizem, mas demora muito para você, né, adotar uma criança. Qual é a regra e qual é o procedimento? Depois de inscrita essa pessoa no cadastro, ela fica aguardando, ela vai dizer o perfil, né? Se ela quer uma criança, se ela só aceita uma criança, se ela aceita irmãos, 2 crianças ou 3 crianças. Importantíssimo isso. Importante, porque muitas vezes são 3 crianças, são 4 ou são 2. A integração de uma família. Que estão, que têm o mesmo pai, a mesma mãe e foram abandonados do mesmo jeito. Exatamente. E a lei diz que a gente não deve separar os irmãos. Muito Por quê? É mais do que claro, eles já estão sofrendo um golpe de terem perdido, né, a convivência com os pais. E aí vão também perder a convivência, são muitas perdas de uma vez só. Então, é preferível que elas fiquem juntas, tanto que quando são abrigadas, preferencialmente elas ficam juntas, abrigadas, acolhidas no mesmo lugar. E quando são adotadas também, a preferência é que elas não se separem, que elas possam ser adotadas por uma mesma família. E aí,
a pessoa pode e deve dizer no cadastro qual a sua preferência. Se é criança muito pequenininha, se aceita até 3, 4, 5 anos, 6 anos, se aceita grupos de irmãos, se aceita crianças com alguma deficiência física ou mental, porque a gente tem também Com certeza. crianças e adolescentes com esse perfil. A cor, a raça, né? Muitas vezes as pessoas fazem algumas exigências. Então, por isso, Geraldo, eu trouxe aqui um dado muito importante, muito interessante, que quando você se dispõe a adotar, quando você se inscreve, quando você procura uma vara da infância para se inscrever como adotante, significa que você tem muito amor no coração. Não tenha dúvida. Né? Você está de coração aberto para ter um filho, dúvida. para uma família, para formar a sua família. E aí, você muitas vezes diz, mas eu estou esperando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos e não consegui adotar nenhuma criança. Só que o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento recente para que a gente possa explicar à sociedade o que é que acontece, por que é que essa conta não fecha. Porque nós temos menos crianças disponíveis para adoção, crianças e adolescentes, do que pessoas querendo adotar. Muito bem. Temos muito mais pessoas querendo adotar do que crianças para serem adotadas. Então, a lógica qual seria? Então, Não há devia problema. estar tudo fechado. Exatamente, conta Só que fechada. essa conta não fecha. Por que ela não fecha? Porque Pelas 91% dessas pessoas que estão cadastradas para adotar só aceitam crianças de até 6 anos de idade. No máximo 6 anos. E olhe que não são todos. A maioria quer muito menor, quer bebê praticamente. E aí, qual é a realidade? Isso é a expectativa de quem está no cadastro para adotar. A realidade é que 92% das crianças que estão abrigadas, esperando uma adoção, elas têm entre 7 e 17 anos. Então, numa idade não fecha. altamente vulnerável. Exatamente. E, quer dizer, a gente só tem 8% para aqueles 91% Para que onde querem até vão 6 essas anos. crianças que não são adotadas? Essa é a grande, Esse é o grande essa é a problema. grande preocupação nossa e eu seria, se houver tempo, claro, um assunto seguinte, que é o favor. apadrinhamento. Por favor. Quando essas crianças crescem, chegam à adolescência, não conseguem ser adotadas, elas ficam nessas unidades de acolhimento Muito bem. até os 18 anos. Quando elas completam 18 anos, elas estão Na na maioridade, rua. elas atingiram a maioridade. Elas não são mais clientes dessas unidades de acolhimento, elas vão para a rua. Agora, vão para a rua como? Sem família, porque a Sem família... preparo. Sem preparo, sem autonomia para gerir a sua própria vida e sem alguém lá fora que seja uma referência para essa criança. E aí nós temos na Vara um projeto de apadrinhamento, que com seu apoio, com a sua divulgação, nós Por favor. queremos muito falar sobre esse projeto. Mas antes eu queria rapidamente fechar essa conta que não fecha. Além desse dado, nós temos outros. 68% não aceitam adotar irmão, só querem uma criança, ou não querem 2, né? Só querem ter um filho. 69% dessas pessoas, desses meninos e meninas que estão nos abrigos, têm irmãos. Meu Deus do céu. Então, não fecha a conta. Não. Né? E, em último caso, nós podemos separar se houver o compromisso dos casais que estão adotando, ou das pessoas que estão adotando, de não perderem o contato. Se forem daqui e se comprometerem a deixar que aqueles 2 irmãos, um adotado por uma família, outro adotado por outra, se comuniquem, entendeu? Se relacionem, se vejam, porque é muito dolorido para eles demais. também perderem o laço do irmão. 20% dessas pessoas que estão na lista para adotar só aceitam crianças brancas. Nós temos, nas unidades de acolhimento, 68% de negros e pardos. Então, essa conta não vai fechar nunca se a mentalidade de quem quer adotar não mudar. É um problema não se cultural. abrir um pouco mais. Problema Exatamente. cultural. E olhe, Geraldo, que isso já melhorou muito. Era muito pior. Era muito pior antigamente. Pessoas que só queriam bebezinho, menina, clarinha, branquinha, se possível de olho claro. Me diga uma coisa, Então, do assim, lado da fica muito exigência, difícil. do lado da exigência da lei, da vara, Sim. até que idade alguém pode adotar alguém? Aí já o contrário. Não, você só precisa ter uma diferença de 16 anos para Sim, a mas quem eu, você por vai exemplo, adotar. eu vou fazer 80 o anos. seu, sim. Eu posso adotar alguém? Não há nenhuma objeção. Não há objeção. Não há objeção, mas Há bom senso. há bom senso, né? E aí, claro que vai haver todo um estudo, né, da Claro. equipe que trabalha com isso. E quando a gente, antes da criança, ela é dada em guarda,
sob guarda provisória a um casal ou uma pessoa, mas ela fica num estágio de convivência, ainda sendo acompanhado pela equipe da vara, a equipe multidisciplinar de assistentes sociais e psicólogos, para ver se está havendo aquela, vamos dizer assim, se está sendo, está havendo empatia, está havendo uma convivência que seja boa para a criança e para o casal. Quais são as pessoas que não podem adotar? Só não podem adotar os avós e os irmãos. Os avós e os irmãos, porque eles já são avós e já são irmãos. Então, ficaria muito confuso para a criança isso. Mas, e claro, as pessoas que não atenderem a esses requisitos, né? De idoneidade, de sanidade, né? Tudo isso. Mas, fora isso, todas as pessoas estão disponíveis para adoção. Você sabe que a última vez que nós estivemos juntos, você ainda é presidente da Almagis, eu pedi a você uma série de filmetes para colocar no nosso programa, que são colocados até hoje, diariamente. Sim, foi. Em todos os nossos programas. Até hoje aparecem lá. Você sabe, filmetes da Almagis. Foi juiz, a gente fez uma campanha Juiz, Cidadão e Servidor. Você sabe que essa campanha está concorrendo a um prêmio de uma das melhores, né? Pois ela está em todos os meus programas diariamente. Bom, que maravilha. Conforme eu lhe prometi. Aí vem uma pergunta. Você tem alguma coisa, alguma peça feita para adoção? Ainda não, mas teremos. Estamos preparando e eu sei que poderemos contar. Não, quando tiver, eu quero a peça dos meus programas diariamente. Com seu apoio e sua parceria. Então, não tenho a menor dúvida. Não sei se seria o tempo agora que eu pudesse falar. Como estamos de tempo? 2 minutos. Sobre o projeto de apadrinhamento. Pronto, vamos lá. Esse projeto de apadrinhamento visa exatamente garantir a essas crianças maiores... Que não são adotadas. E a partir de 7, 8 anos, que não conseguem ser adotados. E desses adolescentes... Uma convivência, pelo menos. Se não uma adoção, ao menos um padrinho, uma madrinha, ou um casal que é padrinho ou que é madrinha, para que possa dar um apoio. Um apoio a essa criança. Existem 3 tipos de apadrinhamento. O apadrinhamento afetivo, que é aquele casal ou aquela pessoa visita regularmente a criança, pode levá-la para passar um final de semana na sua casa, para que ela tenha noção do que é família. Muitas vezes essas crianças não têm noção do que é família, elas não têm essa referência. Que possa levá-la num shopping para passear, para um cinema, para fazer um lanche, comer uma pizza, numa data festiva, né, de final de ano, de São João. Ter esse engajamento social e familiar. Perfeito. Tem o apadrinhamento. A gente tem exigências quase que semelhantes à adoção. Certeza. Que eu não vou entregar. Claro. Nós não vamos entregar uma criança ou um adolescente a uma pessoa que não se submeta a esse rigoroso, né, teste de capacidade para ser padrinho e madrinha desse jeito. O financeiro. Esse não envolve relação afetiva com o padrinho e o afilhado. Mas você pode, né, custear alguma coisa que aquela criança precise, ou que aquele adolescente precise, uma escola particular, um curso de inglês, para prepará-lo para aquilo que você falou, prepará-lo para sair do abrigo e ter condição de trabalhar. E, finalmente, o último é o prestador de serviço, uma dentista, que possa levar para o consultório para tratar dos dentes, né? Uma médica, assistente, exatamente. Uma psicóloga, alguém que possa dar um apoio a essa criança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque acabou o tempo. Ai, que pena. Eu acho que esse assunto merece um Almoçando com a Notícia, não merece? Não merece? Merece. Com outras pessoas, com você, liderando, etc. Vamos fazer daqui umas 2 ou 3 semanas? Vamos sim, vamos? se você quiser. Pronto, para você organizar, porque eu acho que esse é um assunto que a gente precisa repisar muito. Precisa. Porque é uma das necessidades desse país. É verdade. Por enquanto... Meus agradecimentos. Obrigada. Eu é que agradeço. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. E que Deus nos abençoe todos os dias. Com certeza. Ele há de abençoar. Obrigada. Obrigado a você, obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã. Vai, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, e ele sempre mandando dizer que quer e a gente sempre garantindo os encontros por conta dele. Muito obrigado, gente. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.